Vou contar como eu estou depois de 1 ano de cirurgia do meu tornozelo. Eu espero muito que vocês gostem, então bora lá pro vídeo. Bom, meus amores, tudo começou no dia 11 de julho de 2023, no final do expediente na empresa onde eu trabalho. E na empresa tem aquelas correntes de estacionamento que fecha, sabe? E geralmente eu não gosto muito de passar por ela, né? Ter que passar um pé, depois o outro. Só que nesse dia eu precisei. E o que aconteceu? Eu acabei passando um pé pro lado da corrente. E quando eu fui passar o outro pé, o meu tênis, a ponta do meu tênis, ela acabou pegando na corrente. Então, eu acabei fazendo esse movimento aqui, ó. Entendeu? Então, eu acabei caindo pro outro lado, virei o meu pé. E eu fiquei super preocupada, porque no mesmo pé que eu operei, que foi o direito, eu já tinha uma lesão antiga, também de uma torção. Porém, essa lesão antiga que eu tive foi na época do fundamental na escola, e eu tinha rompido parcial o ligamento do meu tornozelo. Então, ele acabou cicatrizando, eu fiquei mais preocupada porque eu pensei na hora na lesão. Eu fui direto para uma clínica de fraturas que tem aqui em São Paulo, que eu prefiro não falar o nome. E aí, demorei muito tempo para ser atendida, não gostei do atendimento, achei que o atendimento foi assim muito, sabe, não tava nem aí, então eu fiquei meio desconfiada. Aí, fiz o raio-x, falei com o médico que tava lá de plantão e ele falou que eu tinha uma mini fratura. Aí, eu fiquei muito abalada porque eu não imaginava. E ele falou que eu colocaria uma tala e eu ficaria até 6 semanas com essa tala sem pisar no chão. Nossa, eu fiquei desnorteada, né? Porque eu não imaginava. Isso dizendo que não era caso cirúrgico. Aí fui para casa, não podia pisar no chão, então eu tive dificuldades de subir a escada, porque imagina, você tá com um estilo gesso no seu pé e você não pode pisar de jeito nenhum, e o meu pé de apoio é o direito, então imagina para subir uma escada, tive que subir a escada de bunda, né, devagarzinho, demorei um pouquinho, né, fui pro meu quarto e lá eu fiquei. A minha mãe e a moça que trabalha aqui em casa cuidaram de mim, né, me levando comida, eu ia no banheiro, conseguia ir no banheiro sozinha, porque eu usava aquelas cadeiras de computador, sabe? Então eu sentava na cadeira e ia andando com a cadeira ali, com o pé meio altinho, para poder ir ao banheiro. Conseguia, só não conseguia tomar banho, então era mais difícil, mas eu ia devagarzinho, aos poucos. Só que assim, eu ainda tava incomodada com essa clínica de fraturas, com esse atendimento que eu não gostei. Eu falei, de repente, o cara falou qualquer coisa e de repente não é nada. Então, eu resolvi optar por uma segunda opinião. No dia 21 de julho, 10 dias após o tombo, eu fui no hospital que eu tenho confiança aqui em São Paulo para ter essa segunda avaliação. Não vou falar o nome do hospital. Fui atendida pelo Dr. João e ele fez um raio-x, né? Tirou essa tala que eu tava. Ele disse que essa tala tava muito mal feita. Então, imagina, né? Se eu já tava desconfiada antes, meio que a minha intuição estava certa. Aí o Dr. João tirou a minha tala, repetiu o meu raio-x e pediu para eu aguardar para ele ver o resultado para poder me chamar. Ele me chamou e eu recebi a notícia que na verdade eu não tinha uma fratura, eu tinha 3 fraturas. Ele me explicou lá onde que era e tudo mais.
e ele achava melhor, ele tinha conversado com um colega dele, que foi o médico que me operou, o Dr. Fábio, que era melhor operar. Eu fiquei super abalada, eu chorei muito, eu não imaginava, eu não queria operar porque eu tinha medo por causa da anestesia. E aí eu tive alguns minutos assim, o doutor João foi muito legal comigo, ele falou, olha, dá uma saidinha, respira fundo, e quando você tiver a decisão, você volta aqui e conversa comigo. Eu conversei com a minha mãe, que estava comigo, né, me acompanhando, pensei, ele disse que se eu não fizesse essa cirurgia, eu poderia ter alguns problemas futuros, né? Então eu acabei optando por fazer a cirurgia, mesmo com muitos medos, né? Muitas preocupações. Ele disse que após a cirurgia eu ficaria 3 meses sem pisar no chão. Para mim foi muito difícil, mas eu acabei achando melhor operar, porque eu não queria ter problemas futuros, né? Então eu fiquei por lá, não voltei para casa. Ele fez toda a burocracia, né, que tem que fazer. Fui internada, fiquei em observação para poder fazer os exames pré-operatórios. Fui muito bem atendida, muito bem recebida pelos enfermeiros que passaram, né, todo esse processo. E aí eu fui pro quarto depois de um tempo, avisei a minha família, porque a minha cirurgia ia ser no dia seguinte, no dia 22, cedinho, se eu não me engano, 7 horas da manhã. Então eu avisei minha família para ninguém ficar preocupado, porque eu também não queria preocupar ninguém. E como, né, o pessoal, todo mundo já sabia que eu tinha me machucado, mas ninguém imaginava que eu iria ter que operar, nem eu. Então não foi fácil para mim, mas achei melhor assim. Então eu depois de fazer todos os exames pré-operatórios, de estar, graças a Deus, tudo bem, eu fui pro quarto um tempo depois e fiquei lá até de manhãzinha no dia seguinte. Estava um pouco nervosa, não consegui dormir direito. Se eu dormir, eu dei uma cochilada rápida. Minha mãe ficou comigo, né, sendo minha acompanhante. Quando deu 4h30 da manhã, mais ou menos, 5 horas, uma enfermeira veio me ajudar para tomar banho, para passar alguns produtos por causa da cirurgia e tudo mais. Aí, às 6h30 da manhã, uma enfermeira veio me buscar, né, para eu ir lá para o andar do centro cirúrgico. Mas antes, eu fui para uma sala pré-operatória para eu poder responder algumas perguntas, medir pressão e tudo mais, né? E quase depois de 1 hora eu fui para o centro cirúrgico. Eu estava muito preocupada porque eu ia tomar uma anestesia que eu nunca tomei, era na região da coluna, então eu estava um pouco nervosa. Eles mudaram o meu acesso, me deram um remedinho para poder relaxar, para poder ficar mais molinha, né? Eu tinha relatado que eu tava um pouco com medo, né, da anestesia. Eu tomei a RAC, que foi na coluna, tem a geral, tem a pele dural e tem a RAC, né? E eles acharam melhor eu tomar a RAC para poder ter mais segurança para mim, né? Então eu tomei, não senti nada e comecei a sentir uma quentura na minha perna. E eu falei pro pessoal lá na sala, falei, nossa, minha perna tá um pouco quente. Ele falou, olha, é anestesia e tá tudo bem. Perguntaram várias vezes como que eu estava. Eu falei que tava um pouco molinha e tudo mais. Colocaram um oxigênio por segurança. Então eles tiveram muito carinho comigo. E em 5 minutos eu dormi. A cirurgia durou mais ou menos 1h30. E eu coloquei placa e 10 parafusos no meu tornozelo, sim. Coloquei uma placa e 10 parafusos. Eu acordei, era 9h59 da manhã, já estava operada e depois eu fui
para a mesma salinha, né, para eu poder me recuperar um pouquinho, né, da anestesia. Eles pedem para eu ficar numa sala, né, de recuperação, para eu começar, quando eu tiver com uma boa porcentagem de movimento nas pernas, né, quando eu estiver passando o efeito da anestesia, aí sim que eu sou liberada para poder voltar pro quarto. Eu demorei mais ou menos umas 3 horas, então imagina, das 10 da manhã até 1 hora da tarde que eu fiquei lá. Eu fiz ultrassom, eles mediram a minha pressão, conversaram comigo. Então, de uma certa forma, eu fiquei ali descansando, porque eu precisava voltar pelo menos um pouco da anestesia antes de voltar pro meu quarto. Lá pela 1 e pouquinho da tarde, eu voltei pro meu quarto e olha que coisa muito doida. Meu pai veio me visitar, então ele veio e tava lá com a minha mãe, só que no momento que eu tava perto de entrar no meu quarto, os meus pais saíram do meu quarto, que eles estavam lá, e meu pai acabou levando a chave. Então não tinha como eu entrar no quarto. Mas aí eu pedi pro enfermeiro ver se ele podia ir lá na recepção, se podia ligar pra minha mãe pra dizer que eu tava ali. E aí eu acho que eles ouviram a minha voz e eles vieram. Então eles estavam preocupados porque eu tava demorando muito e não tinha muita notícia, sabe, sobre mim. Então, mas aí eles ficaram mais tranquilos que eu estava ali. Aí eu fiquei ali mais ou menos 1 horinha super tranquila, porque eu ainda estava anestesiada. Fui comer pouco tempo depois. E depois que a anestesia passou de vez, que foi muito difícil, porque a dor que eu senti não foi brincadeira. Eu tomei morfina, eu tomei Tramal na veia e não passava por nada essa dor, nada, nada, nada. Era uma dor assim latente, que não parava de jeito nenhum. Claro, gente, isso é super normal. Meu corpo estava reagindo ainda, estava se acostumando com essa novidade, né, de ter uma placa, parafuso ali no meu tornozelo. Então é normal ter essa dor. Eu ia sair no mesmo dia, porém eu tava com uma dor muito, muito, muito forte. Pedi pra minha mãe conversar com o meu médico e cancelar a minha alta, porque eu não ia aguentar voltar pra casa, já que os remédios que eu estava tomando na veia não estava adiantando. Então eu fiquei mais um dia internada. À noite eu consegui cochilar muito, muito pouco, mas aos poucos a dor foi amenizando em alguns momentos, mas assim, eu fiquei quase 18 horas com dor. Não foi fácil, mas eu sabia que tudo isso ia passar. Perto da hora do almoço, do dia 23 de julho, no domingo, eu finalmente tive a minha alta e fui para casa. Passei na farmácia para tomar os medicamentos, né, para dor e tudo mais. E o fato de estar em casa já é outra sensação, né? É algo muito bom. Eu falar, graças a Deus eu tô em casa e vou conseguir me recuperar. Me troquei, né, para não ficar com aquela roupa de hospital e fiquei no sofá da sala. Na verdade, eu fiquei dormindo na sala por 3 meses, isso mesmo. Como era uma cirurgia delicada, eu não podia colocar o pé no chão de jeito nenhum. Eu falei, mãe, vou ficar na sala, que é mais seguro para mim. E eu tive toda aquela preocupação, né? Porque eu tenho animais de estimação, eu tenho uma cachorrinha, tenho gatinhos. Então, fiquei preocupada, né? Eles estarem curiosos e querer subir em cima e tudo mais. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Eles viram ali o meu estado, parece que eles sentem, sabe? E deu tudo certo. Aqui na minha casa tem um lavabo, né? Que eu consegui, durante todos esses 3 meses, escovar meu dente, lavar meu rosto, ir ao banheiro. Mas eu confesso que, assim, pós-cirurgia, os primeiros dias foram os mais difíceis, sem dúvida nenhuma. Porque, assim,
eu tinha que jogar todo o peso do meu corpo pra perna boa, né? Pra perna que não estava operada. E nos primeiros dias eu tava sentindo muita dor nos meus braços e na minha coluna, na minha lombar, sabe? Bom, querendo ou não, você tem que fazer um esforço, né? Nos braços e na perna pra poder não colocar o pé no chão de jeito nenhum e ter que se movimentar de alguma forma para você poder ir ao banheiro, né? Que era a única coisa que eu podia ir sozinha sem ter ajuda. Os meus banhos foram diferentes porque eu não tinha chuveiro, então pegava um paninho e me lavava assim, colocava sabonete, tinha que me adaptar, né? E também lavar a cabeça, a moça que trabalha aqui, ela tinha lavatórios portáteis, sabe? Então isso me ajudou demais, 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 demais a lavar o meu cabelo. E assim eu fui, né? Dia após dia, devagarzinho. E todas as vezes que eu tomava banho, eu higienizava o meu pé, a cicatriz, colocava antisséptico, secava, colocava ele na tala, né? Na tala não, na faixa, para proteger a cicatriz. Eu fiquei fazendo isso durante esses 3 meses, né? E depois eu voltei pro retorno com o meu médico e aí ele tava vendo que tava indo tudo bem, graças a Deus. Também repeti os raios-x para ver como que tava a placa com os parafusos. Então, assim, nesses 3 meses eu ficava só isso, só indo no médico, descansava o máximo, colocava o pé para cima, tomava os meus remédios, né? E graças a Deus deu tudo certo. Só os primeiros dias que realmente foi algo que eu chorava muito, eu tava com muita dor, né? Porque eu fazia muito esforço e não foi fácil. Depois de 3 meses eu voltei no médico para poder tirar os pontos. Doeu um pouquinho, não vou negar, né? Porque você tem que cortar o ponto e puxar, então é uma sensação estranha, né? Incomoda, na verdade. É mais um incômodo do que a dor em si. E meu médico sempre um fofo, muito paciente, conversando sempre comigo, eu tirando algumas dúvidas com ele. Dia 5 de setembro eu iniciei as minhas sessões de fisioterapia. No começo era muito difícil porque eu na clínica da fisioterapia tinha cadeira de roda, então eu conseguia subir de elevador de cadeira de roda. E depois, quando chegava no estacionamento da clínica, eu entrava, né, no carro. E também um vizinho meu emprestou uma cadeira de roda para eu poder, né, fazer esse circuito da minha casa, né, para passar pela garagem e entrar dentro do carro. Então foi muito legal da parte dele. Nas primeiras sessões foram um pouco mais doloridas, porque é normal, né, uma cirurgia mais recente. Alguns exercícios bem chatinhos e doloridos, mas eu sabia que era pro meu bem, eu sabia que era para fortalecer meu pé, para voltar os movimentos do meu tornozelo, e isso que era o que eu mais queria mesmo, assim. Eu só queria ficar boa logo e ter minha vida normal. Tive as minhas fisioterapeutas maravilhosas, a Janaína, a Natânia, a Sara, a Bruna, o Vinícius também. Eles tiveram muita paciência comigo, a gente conversava, a gente brincava. Então foi um ambiente muito gostoso ali. Eu fui fazendo os exercícios todos os dias quase. Na semana, eu fazia de tudo para ir todos os dias. Tinha dias que não dava. E no total eu fiz 40 sessões de fisioterapia. Fiquei praticamente 4 meses fazendo as minhas sessões de fisioterapia, que, olha, valeram muito. E hoje em dia eu faço um pouco dos exercícios que eu lembro, né, para continuar fortalecendo meu pé, mesmo após um ano, né, de cirurgia. Então, eu só tenho que agradecer todos os meus fisioterapeutas que tiveram nesse processo comigo. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho, pela dedicação que tiveram comigo, né? Isso foi muito importante para mim. No finalzinho de setembro, o meu médico, ele liberou pisar no chão.
Comecei a fazer os exercícios para poder, né, pisar no chão direitinho. Aí nessa etapa eu já estava com o andador que eu comprei para poder me auxiliar, né, nessa etapa. E, gente, quando eu dei os meus primeiros passos pós-cirurgia, eu fiquei tão feliz, que até me emociono de novo. E tinha momentos que eu chorava, assim, de alegria, de ver que eu tava conseguindo, que muita força de vontade que eu tava, assim, que tinha dentro do meu coração de querer ficar boa logo, das ajudas que eu recebi. Agradeço infinitamente ao meu Deus, que Ele me deu tanta força em momentos que eu precisei. E quando eu dei os meus primeiros passos, eu fiquei radiante. Nossa, gente, foi algo que não dá pra descrever, sabe? Foi muito bom. E ao passar dos dias eu ia treinando, tanto na fisioterapia quanto aqui na minha casa. Gente, foi muito bom. Em outubro eu pude visitar o meu avô, minha avó, minha tia, que foi aniversário do meu avô. E eu fiquei tão feliz, sabe? Eu queria tanto isso, eu precisava, sabe? Um dos meus maiores objetivos, além de melhorar, eu precisava estar presente no aniversário do meu avô. Mesmo que fosse com andador, sabe? Eu ia ficar muito triste, eu ia ficar muito mal se eu não fosse na casa do meu avô passar o dia com ele, sabe? Eu sei que ele entenderia, mas pra mim era muito importante estar com ele. Então, cada sessão de fisioterapia, eu fazia os exercícios com muita garra. E eu falei, não, dia 13 de outubro eu vou estar lá na casa do meu avô com ele. E eu pude estar, graças a Deus, estar com ele para passar o aniversário do meu avô, ficar perto da minha avó, da minha tia. Então eu fiquei muito feliz. E aí eu continuei minha fisioterapia até dezembro. E chegou uma hora, bem antes de dezembro até, eu já nem pegava o andador mais. Foi tão, sabe, automático. Eu ficava ali com o andador para ter o apoio, mas eu já não tinha mais que ficar ali com o andador, porque eu já andava muito bem, né? Graças obviamente, às sessões de fisioterapia e todo o cuidado que eu também sempre tive aqui em casa, lá. Então foi muito bom. E no dia 5 de dezembro eu finalizei minha última sessão de fisioterapia, que foi muito bom, né? Eu passei de uma cadeira de roda, depois pro andador, depois eu comecei a ir para as fisioterapias sem nada disso. Então assim, e aí eu vendo, passa um filme na cabeça de lembrar de todo esse processo que eu vivi pós-cirurgia. Que teve assim muitos momentos, como eu falei, de muita preocupação, de muito choro, mas dentro de mim tinha uma garra, uma vontade imensa de melhorar. E aí eu vinha com essa força que Deus me dava, que minha mãe me ajudava também, que pessoas muito especiais da minha vida, que também de uma certa forma me ajudaram, me fizeram ter ainda mais força, sabe? E aí, uma palavra, uma atitude, isso pra mim é muito, sabe? Então eu fiquei muito feliz. E hoje, depois de um ano, eu venho aqui pra dizer que eu consegui, eu venci, gente. Foi muito difícil no começo, mas eu não ia desistir. Eu fui, lutei e consegui. Graças a Deus, eu tô muito bem. A cicatriz tá bonitinha, a placa, né, tá tudo bonitinho.
às vezes eu sinto um pouquinho de desconforto, que é normal, né? Principalmente no inverno, quando cai a temperatura, às vezes dói um pouquinho. Eu também tive muito inchaço. Eu tive muito inchaço no pé até os 6 primeiros meses pós-cirurgia. Então, assim, meu pé inchou bastante. Mas depois foi passando, 7 meses, 8, foi diminuindo, né? E meu pé começou a pegar o formatinho, né? Claro que agora tem uma placa e parafuso, então a parte desse ossinho, que onde tem a minha placa, ele tá mais gordinho, né? Que é normal, porque tem algo aqui no meu osso. E tá tudo bem, eu acho que o importante é eu estar bem, eu não sentir mais dor, conseguir ter a minha rotina de volta, minha vida de volta, para poder, né, fazer as minhas coisas que eu preciso. Porque no começo eu dependia muito da minha mãe, da moça que trabalha aqui, então eu ficava um pouco sentida, né, porque eu não queria de uma certa forma atrapalhar, eu não gosto disso. Mas eu precisava desses cuidados, né, porque tinha algumas coisas que eu não podia fazer sozinha, né? Não podia pegar um almoço, tomar um banho sozinha. No dia 21 de outubro foi um dia muito, muito, muito especial. Eu finalmente voltei a dormir no meu quarto. Gente, isso é muito gostoso, é uma sensação tão boa, tão boa. Eu tomei meu primeiro banho de chuveiro sozinha. Nossa, no começo foi um pouco estranho, né? Porque você vai andando, às vezes você sente um pouco a placa. Mas, gente, tomar banho sozinha, comer sozinha, subir escada sozinha, devagar, claro. E principalmente, gente, dormir no seu quarto. É uma sensação deliciosa. Muito, muito, muito boa. Eu fiquei toda feliz, né? Então, isso foi muito gratificante. E eu tô muito feliz, gente. Hoje eu posso dizer com todas as letras, eu estou 100%. Estou completamente recuperada. Eu consegui, eu venci esse desafio intenso da minha vida. E olha, eu só tenho que muito, muito, muito agradecer ao meu Deus, a todas as pessoas que estiveram comigo nesse processo, que me mandaram mensagem, vieram me visitar. Nossa, eu só tenho que agradecer muito, muito, muito pelo carinho. E olha, se você tá passando pela mesma situação que eu passei, não desista. Faça tudo direitinho, vá no médico, converse com ele, faça as fisioterapias, que isso é muito importante. A fisioterapia é algo que é fundamental para a recuperação pós-cirurgia. E graças a Deus eu consegui, eu tô muito feliz. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixa muito like e ative o sininho de notificação para quando eu postar vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo e até a próxima.